Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar, o último do mês de abril. Vamos abordar algumas temáticas importantes que todos sentimos no nosso dia-a-dia. Algumas delas são complexas, daí termos que conversar com alguém que de facto entenda as matérias que vamos abordar e de uma forma que vamos pedir que seja simplificada, possa transmitir a todos nós algumas das decisões que têm que ser tomadas ou que estão a ser tomadas, nomeadamente naquilo que diz respeito às pensões, ou seja, a segurança social, à energia, aos impostos. O nosso convidado de hoje é o engenheiro Luís Mira Amaral. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco mais uma vez. Quero só recordar aos nossos telespectadores e à audiência também da Rádio Vida, em 97.1, que o senhor engenheiro foi Ministro do Trabalho e da Segurança Social e Ministro da Indústria e Energia nos governos do professor Cavaco Silva. Muito boa noite. Comecemos realmente por dados recentes. Hoje, às 9h30 da manhã, o Instituto Nacional de Estatística lançou os dados sobre o crescimento económico em Portugal do primeiro trimestre. Diz que houve um crescimento de 1,4% do PIB homólogo e 0,7% em cadeia, sendo que no último trimestre o crescimento tinha sido 2,1%. Claro, o que é que isto indica, sendo que ainda há quem utilize de alguma forma os tempos dos confinamentos, dizendo que Portugal ainda pode recuperar mais assim quando o turismo esteja completamente normalizado? Então, boas noites. Bom, devo dizer que estes números não me surpreendem, porque eu tinha perfeita consciência que depois dos crescimentos bastante bons de 2022 e 2023, íamos ter crescimentos mais baixos a partir de 2024. Vamos voltar ao normal, por assim dizer. Digamos, ao normal, eu diria, infelizmente, ao normal, quase de crescimento anémico na economia portuguesa. Devo dizer, aliás, que sem entrar em pormenores, que as estimativas do FMI, da Comissão Europeia, do próprio Governo do Banco de Portugal, não andam muito diferentes de números à volta de 1,tal% de crescimento do PIB. Curiosamente, a única estimativa que é mais otimista, ou se quiser mais ambiciosa, era as propostas eleitorais da AD, porque a AD apostava em crescimentos mais fortes. E percebe-se porquê? Porque a AD tinha o objetivo de modernizar e dar competitividade à economia, logo tem essa ambição de fazer sair o país de um crescimento quase anémico e fazer crescimentos mais fortes. Mas o que é que está a acontecer? Está a acontecer uma coisa que já se previa, está a haver algum arrefecimento económico nos principais parceiros comerciais de Portugal, e como Portugal é uma pequena economia aberta, as exportações de Portugal são muito importantes e, portanto, não é de admirar que, havendo algum arrefecimento económico dos principais parceiros de Portugal, a procura externa sofra por via disso e, portanto, o PIB também cresça menos do que cresceu no passado. Portanto, habituemos-nos para crescimentos mais baixos. Já agora, para os nossos leitores, quando falam em avaliação homóloga, significa em relação ao igual período do ano passado. Quando significa crescimento em cadeia, é em relação ao último período antes deste. Portanto, em cadeia, comparamos este período com o período anterior. Quando falamos em avaliação homóloga, comparamos este período com o período homólogo do ano anterior. Portanto, é isso que significa a discrepância entre os dois números. E, Sr. Engenheiro, deixe-me aproveitar que está aqui connosco. Nós, muitas vezes, e não queremos lançar nenhum anátema às costas do turismo, mas há muitas vezes especialistas, pessoas ligadas à economia, economistas mesmo, que se preocupam com esta monocultura do turismo em Portugal. Também tem um pouco essa ideia? Acha que deveríamos começar a apostar noutros setores, que não digo exclusivamente o turismo, mas que possamos tirar o peso do turismo no PIB? Eu diria que o turismo é excelente no quadro de uma economia bem diversificada, com um setor primário agrícola e um setor secundário
que chamamos em Portugal a indústria fortes. E, portanto, é isto que acontece nos países mais desenvolvidos, que têm setores primário e secundário fortes, e, obviamente, o turismo é excelente no contexto dessa diversificação. Quando nós não temos setores primário e secundário fortes e concentramos muito no turismo, isto tem o risco que tem sempre das monodependências, isto é, dependemos de um setor. E devo dizer, por exemplo, veja países como o Egito, dependem muito do turismo, toda a gente percebe que a economia é fraca. E, a Grécia? E os outros setores não contribuem a grande coisa. E, portanto, nós não puxarmos, não nos preocuparmos com a competitividade dos outros setores e ficarmos encantados só porque o turismo está a ter um boom, eu acho que é perigoso para a economia portuguesa. Até por uma razão que vimos há pouco tempo, quando houve a pandemia, como sabe, o setor dos serviços, no qual está o turismo, foi aquele que mais colapsou. O setor industrial foi mais resiliente, mais resistente à crise. E, portanto, como não estamos livres de ter nova pandemia, é evidente que ter uma economia muito dependente do turismo significa que quando veio uma pandemia é aquela que mais colapsa. Isso, aliás, explica porque é que Portugal, quando veio a pandemia, foi daqueles que teve o maior queda do PIB, comparado até com os países do leste europeu. Porquê? Porque nós, Portugal e os países aqui da orla mediterrânica, com a Espanha, a Grécia, a Itália e um pouco a França, países de turismo por excelência, obviamente foram mais afetados pela pandemia em termos relativos que aqueles países que tinham um setor turístico menos importante e um setor industrial relativamente mais forte. E, portanto, é a explicação que Portugal e outros países, durante a pandemia, o PIB caiu mais do que caíram países do leste europeu com uma indústria mais forte. Mas também pode ser a explicação para alguns crescimentos recorde assim que se abriram as... Se o PIB caiu muito durante a pandemia, depois é aquilo que os economistas chamam o efeito base, passou a crescer mais do que se previa. Porquê? Porque quando se cresce, compara-se um período com o período anterior. E se no período anterior o PIB estava muito baixo, chamado efeito base, depois a taxa de crescimento é muito elevada. Portanto, não embadaremos em ar com as taxas de crescimento expressivas que tivemos em 2022 e 2023 e deve-se também à queda do PIB do ano anterior devido à pandemia. Claro. E, portanto, só que esse efeito base está-se a desvanecer e, portanto, voltamos ao habitual do crescimento quase anémico. Mas, de facto, nós no turismo devíamos preocupar, a partir de agora, em não ter um turismo massificado, mas caminhar para um turismo de mais qualidade. Porque, repare, Portugal no turismo massificado não ganha grande coisa. Porquê? Somos um país pequeno, no fundo, no turismo massificado começa a sentir por todo lado, em Lisboa, Porto e Algarve, um excesso de gente. Barcelona já está a lutar com isso, por exemplo? Os lugares sobrelotados, depois vêm consumir alimentos e energia que nós importamos, e se não geram um grande valor acrescentado, o resultado não será famoso. E, portanto, nós devemos preocupar, a partir de agora, crescer em qualidade no turismo. Até porque, como sabe, este turismo massificado é muito alimentado de mão de obra indiferenciada que nós importamos. E, portanto, exatamente. Não é um modelo famoso para Portugal. E falando sobre isso, até porque nos ajuda a ligar depois com a sustentabilidade da segurança social, é porque o turismo, e mais uma vez, não estamos a colocar, não estamos a demonizá-lo, mas são postos de trabalho muito precários, alguns são precários, alguns são sazonais, outros são de alta rotatividade, ou seja, não cria, por assim dizer, aquele percurso profissional que outros setores podem criar. É evidente, mas também devo dizer que a curto prazo o turismo é simpático. Porquê? Porque se nós vimos a balança comercial, que inclui a velha balança de mercadorias, que é a balança de bens e depois a balança de serviços, obviamente que os déficits da balança de mercadorias são compensados pelos superávites da balança de serviços em que está o turismo. Portanto, isto a curto prazo é simpático, mas obviamente a partir de agora nós devíamos preocupar a ter um turismo de maior qualidade, com mão de obra menos diferenciada, mais qualificada, porque não só é o risco de grande dependência de um único setor, como é um crescimento em quantidade e não em qualidade, que não é famoso para a economia portuguesa. Até porque alguns dos destinos que competem connosco, como Turquia, até o próprio Egito, são muito maiores em termos de dimensão e dão experiências diferentes. São países que têm dimensões maiores que o nosso e, portanto, como nós somos um país relativamente pequeno face a esses grandes países, obviamente, no turismo, como noutros setores, a resposta estratégica nunca deve ser a massificação, mas sim a qualidade em segmentos de nicho que ofereçam maior valor acrescentado. E, portanto, também no turismo, em vez de continuarmos na expansão
massificada do turismo, a partir de agora devíamos nos preocupar um turismo de maior qualidade e que gere maior valor acrescentado para a economia portuguesa. Muito bem. E vamos Isto significa que não demonizo o turismo, tem que o pôr no contexto de um crescimento saudável da economia. E vamos então àquilo que eu mencionava há pouco, que tem a ver com a sustentabilidade da segurança social. Nós estamos ainda no rescaldo das eleições e uma das primeiras coisas que saltou logo para cima da mesa teve a ver com os escalões de IRS, teve a ver com pensões. Houve recentemente também uma polémica que foi manchete no Jornal de Negócios e que o Camilo Lourenço, na Cor do Dinheiro, mencionou, porque foram 328 mil pensões que estavam acima do escalão e receberam mais dinheiro até março, depois já das eleições, e há quem diga que isto foi o Instituto da Segurança Social que de alguma forma deixou passar esses valores e agora vai pedir a essas pessoas para devolver numa ação que seria considerada eleitoralista. Mas retirando isto, vemos propostas de aumentos e diminuições de impostos. Como é que podemos analisar tudo à luz da segurança social e da sustentabilidade da mesma? Bom, primeiro devo dizer que reina uma grande confusão no domínio da segurança social e das pensões, porque aqui há dois regimes. Há o regime dos não contributivos, aqueles que nunca descontaram, ou descontaram muito pouco para a segurança social, portanto têm pensões muito baixas, e esse é que vivem à custa do contribuinte, à custa do orçamento social. Depois existem aqueles, nos quais me incluo com 78 anos, que toda a vida, 40 anos, descontaram para a segurança social, no chamado regime contributivo, e, portanto, toda a vida descontaram e, portanto, não vivem à conta do contribuinte. Eles toda a vida contribuíram, ele e os seus empregadores, para a sua pensão e, portanto, têm direito a ela porque foram no regime contributivos. Embora o nosso regime seja pay as we go. O dinheiro que é descontado não fica num cofre guardado. Isso é um problema que depois afeta a sustentabilidade devido à evolução demográfica. Mas gostaria de salientar, quando hoje fala das pensões muito baixas, essas pensões são do regime não contributivo e, portanto, são pessoas que vivem com uma pensão muito baixa, e infelizmente é verdade, com dificuldades, mas nunca descontaram para a ação social, descontaram muito pouco. E, portanto, para essas é o orçamento social que paga a pensão, portanto, todos nós contribuintes. Okay. E devo dizer, curiosamente, no governo Passos Coelho, e, portanto, Passos Coelho e o PSD ficaram com a fama de atacar as pensões, mas, curiosamente, o que é que eles fizeram? Não atacaram essas pensões mais baixas, atacaram, e com alguma demagogia, devo dizer, as pensões mais elevadas em que eu me incluía. E isso aconteceu. Mas ficaram depois foi com a fama do ataque aos pensionistas, porque eles não atacaram as pensões mais baixas, atacaram as mais elevadas e com alguma demagogia. Demagogia porquê? Porque, repare, se o sistema, a regra é esta, no regime contributivo, quem mais desconta, depois mais contribui para a sua reforma, portanto, mais alta dá a sua reforma, isto é perfeitamente normal. E, portanto, não é de admirar que haja pessoas que ganhavam mais, felizmente para elas, descontaram mais elas e a idade patronal e depois, na sua reforma, têm reformas mais elevadas do que outros. E, portanto, houve aqui, na altura do governo Passos Coelho, foi um ataque a essas pensões mais elevadas, com alguma demagogia à mistura, devo dizer, mas arranjaram uma fama que atacaram todos os pensionistas. Não é verdade, os pensionistas de pensões mais baixas não foram atacados. E, portanto, há alguma injustiça tomar a globalidade dos pensionistas e dizer que o governo Passos Coelho atacou todos os pensionistas. E agora, a questão que se põe é que, obviamente, em eleições, todos os partidos querem ser simpáticos para essa base de pensionistas com pensões muito baixas, as quais, repito, são basicamente os regimes não contributivos ou fracamente contributivos. E, portanto, vêm com propostas para complementar essas pensões que são, de facto, muito baixas e, obviamente, que essas propostas vão entrar, obviamente, nos equilíbrios orçamentais. E, portanto, podem afetar os equilíbrios orçamentais. Até porque nós temos aqui um problema de sustentabilidade do sistema. O sistema, como disse, é país e o que é que significa? É que nós descontamos toda a vida, mas não descontamos para um cofre onde está o dinheiro para si depois, mais tarde, não é? Nós descontamos e o nosso dinheiro é usado para naquele pagar momento. As pensões correntes. Okay. E, portanto, não capitalizamos aquilo que descontamos. E, portanto, quando chega à nossa idade da reforma, estamos à espera que os mais novos venham pagar a nossa reforma com os seus descontos, tal como a gente, durante o tempo que descontou, pagou para os mais velhos. Olha bem, isto funciona bem enquanto
não há uma evolução demográfica desfavorável. Como nós estamos num país crescentemente envelhecido, temos cada vez mais idosos e, portanto, mais pensionistas e menos gente ativa a contribuir para a ação social, não é preciso ser grande expert financeiro para perceber que há aqui um problema de sustentabilidade a prazo do sistema, dado que aqueles que estão na vida ativa a descontar são cada vez menos para pagarem as reformas daqueles que já lá estão. Mas António Costa, ainda em funções, dizia que a Segurança Social tinha a sustentabilidade assegurada e era saudável. Bom, o que é que aconteceu? 50 anos também passam num instante, não é? Esses raciocínios contando com uma coisa que foi feita, e devo dizer que começou a ser feita no meu tempo, eu pensei nisso. Depois foi o Ministro das Finanças, Miguel Cadilho, que era meu secretário de Estado de Ação Social, o Dr. Luís Pereira, que acabou por criar isto. Foi o Fundo de Estabilização da Ação Social, mas que eu comecei a discutir. Porquê? Porque nós, justamente para evitar este regime pay as you go e percebendo que cada vez iam ficar menos pessoas na vida ativa a descontar para pagar aqueles que já estavam tomados, fez o esquema Fundo de Estabilização da Ação Social. O que é isto? É um fundo criado em que receitas adicionais extraordinárias da Ação Social vão para esse fundo para arranjar, ter uma espécie de um capital seguro, um regime de capitalização, para poder depois, no futuro, se as receitas correntes não pagarem as pensões, entra esse fundo em complemento. E, portanto, é jogando com esse Fundo de Estabilização Social, que é um elemento de capitalização posto em complemento do pay as you go que citou, que o então Primeiro-Ministro António Costa dizia que a sustentabilidade social está assegurada há mais uns anos. E está. Quantos não se sabe, nem lhe sei dizer exatamente, porque isto depende das projeções e dos cenários que se sabem. Mas deixe-me só terminar a dizer que, de facto, com o contributo do Fundo de Estabilização Social, há uma perspectiva mais otimista, dado que o sistema não entrará em ruptura tão cedo e, portanto, levará mais uns anos. Mas olhando para esse tipo de análise, eu recordo-me de ouvir uma conferência com o Charles Munger, que era sócio, ele faleceu o ano passado, ou creio que no início deste ano, sócio daquele investidor da Berkshire Hathaway, agora não me recordo o nome dele, muito conhecido, não é o Greenspan, é outro. O Greenspan era o governador do Banco Central americano, exatamente, da Fed. Mas onde ele diz... Jorge Soros. Não, é Soros. Outro. É outro. Sim, o Bulldog. Não era o Bulldog, não. Não, é outro que já me vou lembrar. Sim. Em que ele diz que em todas as empresas, todos os investimentos que faz, e ele pede à gestão das empresas que tenham, de facto, um fundo, mas que a partir do momento em que o valor da liquidez se começa a aproximar desse fundo, ele faz logo, ou seja, os alertas nas empresas ligam e fazem com que a gestão tenha que tomar alguma decisão. Ou seja, é natural que o senhor engenheiro estava a dizer, à medida que não vamos renovando geracionalmente, o valor do pay as you go se aproxime desse fundo de capitalização. E isso pode ser perigoso. Não, vamos lá ver. Este fundo de capitalização, que é o Fundo de Estabilização da Segurança Social, permite dar mais alguns anos de pagamento de pensões se as receitas correntes não chegarem para pagar as pensões. Portanto, dá aqui Mas não é suposto mexer nesse dinheiro. Dá aqui um novo fogo ao sistema. O único problema que eu vejo neste fundo, e que eu não concordo, foi aquilo que os ministros das Finanças têm feito e começou até com Vítor Gaspar no governo de Passos Coelho. Esse fundo, obviamente, tem excedentes grandes e então foram utilizados os excedentes para comprar a dívida pública portuguesa. Isso é que eu não concordo, porque no fundo é ligar a sustentabilidade desse fundo à sustentabilidade das nossas finanças públicas. E dou-lhe o exemplo de uma empresa. Uma empresa, quando constitui um fundo de pensões para os seus trabalhadores, esse fundo de pensões não deve comprar a dívida da empresa, para que o fundo de pensões seja um património autónomo que não esteja ligado à vida da empresa ou à sua situação financeira. Portanto, eu faço o mesmo raciocínio para a Segurança Social Pública. O Fundo de Estabilização Social era uma espécie de fundo de pensões complementar que se fez e bem, e, portanto, não devia estar ligado às finanças públicas portuguesas. Portanto, eu não concordo, e isto começou com Vítor Gaspar e Fernando Medina voltou a fazê-lo, é utilizar esses excedentes do Fundo de Estabilização da Segurança Social, que são volumosos, para comprar a dívida pública portuguesa, porque isso, no fundo, é pôr esse fundo atrelado
às finanças públicas portuguesas. Portanto, o fundo devia comprar outros ativos que dão dívida pública portuguesa. Mas diga uma coisa, engenheiro, é possível estas promessas que andámos a ouvir de aumentos de pensões, imagine pensões que estejam nos 400 euros, aumentá-las para os 800 euros, assim só com o passar da caneta na assinatura? Apesar de estarmos em campanha eleitoral e no meio dessas promessas, alguns deram umas alertas que mostraram o impacto que isso tinha na despesa pública. E, portanto, obviamente, tudo isto vai depender do quê? Vai depender do crescimento económico, do volume de emprego gerado na economia portuguesa. Repare que, neste momento, aconteceu uma coisa curiosa em 2023, diz que tivemos um excedente, em vez de ter um déficit público, tivemos um excedente de 1,2% do PIB. Portanto, nas contas públicas, grande festa, tivemos um excedente nas contas públicas. Sabe como é que foi gerado este excedente? O excedente foi no Orçamento da Ação Social, não foi no Orçamento das Administrações Públicas. Foi o Orçamento Social que gerou um excedente. E como no Orçamento de Estado consolida o Orçamento da Ação Social com os orçamentos das Administrações Públicas, o déficit que elas tiveram foi compensado minimizado pelos excedentes da Ação Social e, globalmente, houve um excedente das contas públicas. O que é que isto mostrou? Porque é que há um excedente da Ação Social neste momento e a situação é neste momento, conjunturalmente favorável? Porque há um grande volume de emprego na economia portuguesa, muitos deles, os tais trabalhadores diferenciados que têm entrado em Portugal e contribuem para setores de baixo valor acrescentado e, portanto, a Ação Social neste momento está até equilibrado e até com excesso devido ao grande volume de emprego da economia portuguesa. Portanto, eu diria, se a economia portuguesa crescesse bem e se houvesse um volume de emprego considerável da economia portuguesa, a Segurança Social, mesmo no pay as you go, podia não estar a ser deficitária e gerar excedentes. Na medida que a Segurança Social não seja deficitária e gerar excedentes, e gera excedentes, pode alimentar o tal Fundo de Estabilização da Segurança Social e, portanto, tornar o horizonte a médio e longo prazo mais otimista. E diga-me só uma coisa, só para os nossos ouvintes também terem esta noção, uma vez que foi Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Aumentos de pensões, como estão a ser propostos, de centenas de euros, não são feitos por decreto. As coisas não funcionam assim. São contas de alguma complexidade e que podem pôr em risco todo o sistema, verdade? Repare, não é que acontece, é que esses aumentos podem ser feitos por decreto. Deviam ter, era subjacente, umas projeções financeiras que mostrem se o sistema aguenta, se o Orçamento Social pode pagar ou se é preciso haver aumentos de impostos ou outras coisas. Porque nós temos aqui um problema no Orçamento de Estado que é uma grande rigidez num conjunto de despesas sociais e despesas com o pessoal. Portanto, despesas com o pessoal e despesas sociais, entre as quais estão o pagamento das reformas, tem uma grande rigidez. E, portanto, a partir do momento que um governo decreta esses aumentos, como compreende, ficam para sempre, nunca mais voltam atrás. E, portanto, é preciso, quando se faz estas propostas eleitorais, fazer projeções a 10, 15 anos para o Orçamento de Estado, para o Orçamento Social, ver se é possível o sistema acomodar tais aumentos. E por isso é que é importante que haja um conceito de finanças públicas e uma entidade de técnica orçamental independentes do governo, para quando um partido ou um governo faz propostas destas, imediatamente órgãos independentes, como o Conselho de Finanças Públicas e a unidade técnica orçamental que funciona no âmbito da Assembleia da República, possam imediatamente fazer projeções e dizer isto é executável, isto não é executável. O Conselho de Finanças Públicas tem dado algumas dicas. É muito importante que haja estes órgãos independentes do governo para poder fazer accountability e possam fazer essas contas para ver se as propostas estão a ser feitas pelo governo ou por um partido de eleições, se isto é acomodável pelo sistema ou não é. E, portanto, a nossa garantia futura de sustentabilidade de tudo isto depende destes órgãos independentes. E não propriamente quem está ou não no governo. Porque, ouça, a democracia não é perfeita, é o melhor sistema que se arranjou até hoje, não há outra alternativa, como diria o Churchill, mas obviamente compreende que os partidos em campanha eleitoral ou os governos no ano que vão ter eleições gostam de ser simpáticos
e podem fazer promessas em que a perna dê um passo maior do que é possível, não é assim? E por isso é que é muito importante que no sistema democrático haja também órgãos independentes do governo para fazer accountability sobre as propostas governamentais ou dos partidos. Mas aí quase que nos leva para outra coisa, é para quem é que fica à frente desses reguladores. Nós vemos Mário Centeno sair do Ministério das Finanças e depois ir analisar o trabalho de Mário Centeno. Sim, mas aqui no Conselho de Finanças Públicas não aconteceu. Saiu uma senhora doutora Teodora Cardoso, muito competente e respeitável, entre outra senhora que também tem mostrado ser independente, a Nazaré Costa Cabral, e, portanto, eu diria que aí no Conselho de Finanças Públicas eu acho que está assegurada uma independência que é muito útil para se possa fazer accountability sobre estas promessas eleitorais ou sobre propostas do governo, porque, repare, em ano de eleições todos fazem propostas semelhantes. Os que estão no governo porque vão ter eleições querem ganhá-las, e os que estão na oposição porque vão ter eleições e querem ganhá-las também. Portanto, compreenda que é muito importante nas nossas sociedades democráticas. É que a democracia é o melhor sistema que se arranjou. Não há melhor que este, mas também tem as suas fraquezas, e uma delas, que é humano, os tipos querem o poder. Claro. E, portanto, daí os reguladores serem... cedam-se nas suas propostas. Daí é muito importante que estes órgãos independentes, como o Conselho de Finanças Públicas, a Unidade Técnica Orçamental, sejam independentes do governo e possam imediatamente fazer as contas e emitir alertas, porque fazendo as coisas e emitindo alertas, como compreende, isso introduz uma dissuasão sobre os políticos. Eu não me faço a falar disso, porque há já quem diga que a Procuradora-Geral da República devia, como em França ou lá o que é, estar debaixo da alçada do Ministro da Justiça. Mas isso é outra isso é uma questão mais complicada. Isso é uma questão mais complicada. Não, o que eu aí devo dizer já, não é isso que não vamos discutir isso, mas devo dizer, eu não concebo um Ministério Público em que cada um faz o que quer. Eu concebo o Ministério Público comandado por o Procurador-Geral da República. E depois, em qualquer sociedade democrática, esse Procurador-Geral da República não responde ao governo, mas responde à sociedade portuguesa. É isso que tem que existir, a meu ver. Isto é fundamental. Eu não concebo um órgão que cada procurador toca o que sabe. Tem que haver um comando hierárquico, um controle de um procurador ou de uma Procuradora-Geral da República que é responsável e presta contas à sociedade através dos órgãos eleitos, que é o Parlamento. É isso que eu percebo. Não é dependente do governo, não é isso que está em causa agora. Alguém tem que ser responsável e dar a cara para os actos que o Ministério Público pratica. Isso é fundamental. Muito bem. Sr. Engenheiro, impostos é uma questão que também tem estado em cima da mesa, fala-se nos escalões do IRS, tudo uma confusão. Qual é a análise que faz e qual é a importância que, de facto, olhar para os impostos em Portugal pode ter na saúde da nossa economia? Ora bem, primeiro devo dizer que houve aquele aumento extraordinário de impostos do tempo do Ministro Gaspar, que foram basicamente impostos diretos, que vieram para ficar e ainda cá estão, os impostos diretos. Depois veio o governo Costa dizer que acabava a austeridade, não acabou com nenhuma austeridade. Fez uma austeridade mais inteligente politicamente, foi através de impostos indiretos, e portanto tivemos uma violenta carga de impostos indiretos. Portanto, somando os impostos diretos e indiretos, nós estamos com uma carga fiscal sobre o PIB perfeitamente excessiva face ao nosso nível de desenvolvimento económico e social. E dou-lhe um exemplo muito simples. Quando em Portugal um tipo com 80 mil euros ano apanha com um IRS de 50%, na Alemanha, para ter um IRS de 50%, é preciso ter 400 mil euros ano. Ora, quase meio milhão. E isto mostra que o nível de impostos também depende do desenvolvimento da sociedade. Se um país tiver uma renda per capita muito superior, pode taxar mais que um país que tem uma renda per capita inferior. Logo, para se ver o nível de impostos adequados, há um rácio, que é o índice de Frank, que diz que é o quociente entre a carga fiscal em porcentagem do PIB sobre o PIB per capita em paridade de poder de compras, é o denominador. E o que é que acontece? Como o nosso PIB per capita em paridade de poder de compra é baixo no contexto europeu, depois este índice tem um valor extremamente elevado, o que mostra que a nossa carga fiscal sobre o PIB é elevada face ao nosso nível de desenvolvimento, ou seja, ao nosso... Estamos ao nível da Finlândia, creio eu. O nosso PIB per capita em termos de paridade de poder de compra. E, portanto, esta análise feita por este índice de Frank dir-nos-ia que a gente devia ter uma carga fiscal sobre o PIB reduzida a 3 ou 4 pontos percentuais. Portanto, em vez de andarmos à volta uma carga fiscal sobre o PIB de 37%, desse modo, devíamos andar com uma carga fiscal sobre o PIB à volta de 33%. Portanto, o que é que isto tem consequências económicas não despiciadas? É quando nós temos
E o PS até já conseguiu equilibrar os orçamentos. Só que há duas maneiras de ter um orçamento equilibrado. Um foi como o PS fez, através do aumento dos impostos, com uma carga fiscal elevada para suportar despesas públicas cada vez maiores. Outra via que eu subscrevo é uma despesa pública mais pequena e, portanto, geraria impostos mais pequenos, uma carga fiscal mais pequena. Do Estado. E para atingir o equilíbrio. Qual é o problema que se tem? É que não tem ilusões. Se não controlar a despesa pública, nunca vai conseguir reduzir os impostos de forma sustentável na economia portuguesa. Porquê? Porque, aliás, os manuais de economia dizem isso. A gente, quando estuda economia, está lá uma afirmação que é verdadeira, que é a seguinte: quem cria impostos é o político que cria despesa. Porque quando se cria despesa, depois tem que se arranjar impostos para financiar essa despesa. Portanto, não tínhamos dúvidas. Quando a gente discute numa sociedade a redução de impostos, isso tem que estar ligado ao controle e à redução da despesa pública. E, portanto, é vital para quê? Porque nós estamos a ter uma grande carga fiscal sobre as empresas e as famílias e o setor privado é que cria riqueza. O Estado distribui, não é criador de riqueza. Portanto, é fácil perceber. Se a carga fiscal sobre empresas e famílias for mais baixa, há mais dinheiro disponível para as empresas e famílias poderem investir, criar riqueza na economia portuguesa. E, portanto, esta questão de redução de impostos... Aumentaria o consumo, o consumo e o investimento das empresas. E, portanto, faria um crescimento económico liderado pelas empresas que são o verdadeiro motor de uma economia, uma chamada economia de mercado. E, portanto, esta discussão sobre o nível de carga fiscal e despesa pública em Portugal está ligada forçosa e inevitavelmente, de facto, à questão dos recursos para o setor privado. É fácil perceber, quanto mais recursos tiver o Estado, menos recursos tem o setor privado. Portanto, se a gente conseguir controlar a voracidade do Estado, cada vez a querer mais impostos para sustentar uma máquina infernal, se a gente conseguir controlar isso, obviamente fica mais dinheiro para a economia privada poder respirar e criar riqueza. O drama português é que nós estamos com as empresas e famílias muito asfixiadas, com uma carga fiscal muito elevada, como lhe expliquei, para a nossa renda per capita é exagerada, estamos quase a atingir o nível dos países mais desenvolvidos, o que não é verdade em termos do nosso desenvolvimento económico e social, e, portanto, a gente devia, de facto... E nem sequer é verdade em relação aos serviços que o Estado depois presta temos um aos consumidores. O problema dramático é que o meu amigo tem visto nos últimos anos sempre o nível de impostos a subir e, a priori, podia pensar que a prestação de serviços públicos a nós cidadãos está a melhorar. Não, a gente paga cada vez mais impostos e do lado do Estado não nos devolvem em termos de melhor qualidade de serviços públicos. É o contrário, portanto isto não bate certo. Significa que o dinheiro que a gente está a afetar empresas e famílias para a máquina do Estado é dinheiro mal gasto, porque o Estado está a gastar mal os recursos que nós lhe pomos à disposição. Isto é dramático na nossa sociedade e, portanto, faz todo sentido. A questão que foi levantada, obviamente, para a AD, de redução de impostos. Agora, repare, isto significa um modelo de sociedade diferente do PS. O PS, nos últimos 8 anos, é a minha análise, foi muito estatista e, no fundo, o PS quase não ligava às empresas. As empresas eram ali uns comparsas que a gente tinha que tolerar. Né? E, portanto, para o PS, o Estado e o seu orçamento era a questão central na economia. Para o PSD e para mim também, a questão central da economia é as empresas. As empresas é que são o motor de crescimento económico. Mas ligou a algumas empresas. Ligou às EFASECs da vida, ligou às TAPs da vida. Isso é um caso infelicíssimo. Mostra que quando se meteu, não sabe. O Estado não sabe normalmente meter-se nas empresas. Sr. Engenheiro, mas é o que o Estado nos tem mostrado ao longo dos anos. Uma total incapacidade de se gerir a si próprio e depois ainda quer solucionar problemas. Mas isso é a lógica socialista que eu não subscrevo, que é cada vez mais recursos para alimentar uma máquina infernal que não sabe funcionar, quando se mete nas empresas é um desastre, como viu no caso da EFASEC, e, portanto, devemos ter um Estado mais pequeno, melhor, mais qualificado e com impostos mais baixos que possibilitam ao setor privado respirar e crescer mais. É isso. Mas existe... E, portanto, o debate sobre impostos tem, no fundo, o quê? Subjacente um modelo de sociedade diferente do modelo que tivemos nos últimos 8 anos do governo PS, em que era um modelo em que o Estado e o seu orçamento eram os elementos centrais da economia portuguesa. As empresas eram meramente toleradas. Num modelo que, obviamente, a AD propôs e que eu subscrevo, que é o elemento central de uma economia de mercado. Quem é que cria riqueza? Quem é que gera crescimento económico? As empresas e as famílias.
Ponto final. Não é o Estado. Mas isso leva-nos também para algumas questões, alguns investimentos que alguns consideram essenciais em Portugal, e obviamente estamos a falar de impostos, mas estamos a falar, no fundo, dos serviços públicos que são depois disponibilizados para os cidadãos. Há quem diga que um dos grandes investimentos que deve ser, pelo menos, liderado em termos de motivação para as entidades privadas é a ferrovia. E é algo que se devia fazer porque iria ajudar na competitividade. Ora bem, o Estado, numa economia de mercado, tem algumas funções importantes. Eu não sou daqueles tipos que acham que o Estado não deve existir. Não. O Estado tem funções importantes numa economia de mercado. E a teoria económica diz que há várias áreas em que o Estado tem que entrar. Primeiro, as chamadas falhas do mercado. Os casos em que o mercado falha na afetação eficiente de recursos. Okay. Quando o Estado falha na afetação eficiente de recursos, é preciso que haja alguma regulação feita pelo Estado. É chamado conceito de regulação económica. Depois, há o conceito de bens públicos. Bens públicos são aqueles que o mercado ou as empresas privadas só por si não conseguem produzir. Nestes bens públicos estão indiscutivelmente os transportes e a ferrovia. Portanto, aqui é uma função do Estado criar uma infraestrutura, uma decente ferroviária, por forma a diminuir os custos de transação na economia portuguesa e por forma a que as empresas portuguesas possam ser competitivas a transportar as suas mercadorias para o centro da Europa. E aí o Estado português até teria a vida facilitada, porque isto já nem é feito com o dinheiro do Orçamento do Estado, é feito com fundos comunitários. Portanto, digamos, o Estado tem esta obrigação de assegurar este bem público, que é uma ferrovia competitiva para as nossas mercadorias poderem ir para a Europa, e até pode fazê-lo, já nem é com o dinheiro do próprio Estado, é com o dinheiro comunitário. Mas aquilo que ouvimos Pedro Nuno Santos, quando ainda estava em funções, a dizer, é de que não estava a pensar na ferrovia, porque havia o risco de as empresas portuguesas terem que competir com as espanholas. Bom, isso aí nem começou com Pedro Nuno Santos, começou antes com Pedro Marques, o anterior ministro. Continuou com Pedro Nuno. Qual é o raciocínio? Repare, isso tem a ver com a bitola e o conceito de interoperabilidade da rede. No fundo, tem a ver também com o sistema de comunicações, e não é só a bitola, pois o sistema de comunicações também tem que ser harmonizado em termos europeus. Qual é a lógica dos socialistas desta matéria? Aqui der lei, se a gente põe a nossa ferrovia interoperável com a ferrovia europeia, inclusive com a espanhola, as empresas estrangeiras podem entrar facilmente em Portugal. Olha, como nós queremos é defender a CP e os que estão a funcionar em Portugal, não queremos bitola europeia nem interoperabilidade com a Europa para impedir que os outros entrem em Portugal. Isto é uma visão anacrónica, perigosíssima, porque estão a esquecer que para salvar uma ou duas empresas estão a prejudicar o conjunto de empresas exportadoras, que é muito importante. E, de parte, se nós estamos aqui perifericamente, em termos físicos, na Europa, aqui num canto, é fácil perceber que precisamos ter vias de comunicação e ferrovias de qualidade para que as nossas mercadorias possam facilmente chegar ao centro da Europa. E, portanto, é preciso... A vinda de outras mercadorias e outros produtos cria competitividade no mercado. A competitividade leva, eventualmente, a segmentação a nível dos preços. Isso para já, eu devo dizer que a concorrência cá dentro só faz bem aos que estavam cá dentro sem concorrência. Para começar. E depois, há que não esquecer, aqueles que exportam, é que os exportam. Se não tiver uma ferrovia competitiva para exportar para o centro da Europa, repare, daqui a 20 anos... O meu amigo vai ver na ferrovia o mesmo filme que está a ver no aeroporto. São os exportadores portugueses a queixarem-se. Não tem uma ferrovia decente para as suas mercadorias chegarem ao centro da Europa. Porquê? Porque, como compreendo, no contexto da descarbonização, esse transporte rodoviário de mercadorias para o centro da Europa está condenado. Por razões energéticas e ambientais, a gente não vai poder continuar a transportar nossas mercadorias. A França já está a limitar alguns voos de menos de 2 horas. E na autoestrada vai acontecer o mesmo, limitando o transporte de mercadorias nas autoestradas por razões energéticas, ambientais e saturação das autoestradas. Quando isso acontecer, nós ficamos pendurados, porque as nossas mercadorias têm que mudar do modo rodoviário para o modo ferroviário e marítimo, que é o que a Comissão Europeia recomenda. E aí devo dizer, eu estudei isso no Conselho de Indústria da CIP, a Comissão recomenda passar do modo rodoviário de transporte de mercadorias para o modo ferroviário e marítimo. O marítimo, o que é que acontece? Se é para injetar mercadorias do centro da Europa, o marítimo não é a solução mais adequada. Porquê? Tínhamos que levar mercadorias até Roterdão e depois de Roterdão voltar a injetar no centro da Europa. Portanto, para injetar mercadorias do centro da Europa, a via mais rápida e correta é a ferrovia de Portugal até o centro da Europa. E é isso que os sucessivos governos têm esquecido.
uma lógica de defender o que cá está dentro. Quando estão a defender o que cá está dentro, nem sequer fazem um bom serviço a esses, porque não os tornam competitivos, e prejudicam aqueles que exportam de forma dramática. Fora o prejudicar o consumidor, que tem menos concorrência. Prejudicam a economia portuguesa. Mas isto deve ser para a lógica de um governo socialista, uma visão doméstica do problema. Não tem uma visão internacional, de competitividade internacional da economia portuguesa, da nossa empresa. Tenta sempre proteger uns que cá estão dentro. Isto é sempre a lógica socialista. Muito bem. Uma vez que falamos de descarbonização e outros temas relacionados, o senhor engenheiro foi também Ministro da Indústria e Energia, ou seja, a energia e a eletricidade é algo que conhece à vontade. Os preços continuam a ser bastante elevados, tanto quanto eu sei, mesmo para as empresas, tanto como para as famílias. Não, o problema é que está a acontecer, é que houve uma distensão no mercado energético, depois da crise que houve, da crise energética e depois da guerra, com a guerra da Ucrânia, e estamos a ter preços de gás natural mais baixos, portanto a eletricidade feita através do gás natural está com preços mais baixos, e então, quando estes preços de mercado são mais baixos, avulta uma coisa que é o custo do excesso eólico que foi instalado em Portugal. E, portanto, esse custo do excesso eólico é tanto mais visível quanto mais baixo é o preço de mercado. Ou, de outra forma, quanto mais baixo for o preço do mercado, maior é o sobrecusto que a gente paga para as eólicas. As renováveis. A gente está a pagar eólicas a 90 euros por megawatt-hora. Se o meu amigo tiver um preço de mercado de 10 euros por megawatt-hora, compreenda que paga uma diferença de 80 euros das eólicas, é o chamado subcusto das eólicas. Portanto, quando o preço de mercado é muito baixo, avulta esse sobrecusto das eólicas que estão instaladas em Portugal. Isto é um custo que vai depois, os chamados custos intrínsecos de geral, entre as tarifas de acesso à rede e, portanto, os consumidores que a priori julgavam que tinham um preço de mercado muito baixinho e estavam encantados, quando dão por ela, estão a pagar nos CIEGs, através das tarifas de acesso à rede, um balúrdio deste preço das eólicas. E, portanto, é isso que está a passar agora, neste momento, no sistema elétrico português, é que, apesar do preço de mercado da energia ser muito baixa, o custo das eólicas é cerca de 90 euros por megawatt-hora e, portanto, quanto mais baixo for o preço de mercado, mais avultam sobre o custo. Como esse esquema já acabou em Espanha. Em Portugal manteve-se porque o que é que acontece, e é muito simples explicar também, montou-se em Portugal um lobby fortíssimo das renováveis intermitentes. Começou pelas eólicas e com o Diogo volta a voltar, que esse lobby fortíssimo tem capturado os sucessivos governos, controla a comunicação social e, portanto, eles são os que eu chamo os novos donos disto tudo, os novos DDTs deste país. Falou-se muito dos DDTs por causa do sistema bancário. Eu acho que o lobby poderosíssimo das renováveis intermitentes são neste momento os novos donos disto tudo. E, portanto, os governos, vamos lá ver como é que este governo se comporta. Porque até agora, sucessivos governos PS e PSD, CDS, não conseguiram têm sido capturados. Dou só dois casos em governos diferentes. Henrique Gomes num governo de Passos Coelho e depois o Seguro Sanches num governo de PS. Os dois tentaram afrontar o lobby. Sabe o que é que se aconteceram? Foram demitidos os dois. E, portanto, o que é que isto mostra? Que o lobby capturou os sucessivos governos PSD, CDS e PS e, portanto, quando houve dois secretários de Estado corajosos, um no governo do PSD com o Passos Coelho, o meu colega e amigo Henrique Gomes, e depois outro também corajoso no governo do PS, Seguro Sanches, afrontaram os lobbies, foram corridos, jorrou o champanhe novamente nas empresas produtoras desta energia e, portanto, isto mostra que eles conseguiram capturar os sucessivos governos e, como sabe, também têm um grande controle da comunicação social. O meu amigo abre os jornais e vê sempre notícias elogiosas destas renováveis intermitentes e nunca falam sobre o custo que isto gerou na economia portuguesa. E também a publicidade paga por... Ouça, quem tem poder económico que eles têm, porque tiveram preços muito simpáticos, ganharam muito dinheiro e, portanto, têm poder económico para fazer uma grande publicidade. Uma das analogias que se faz aqui, por exemplo, relativamente a determinadas situações, é que alguns destes contratos, portanto, algumas destas obrigações do Estado, fazem com que a uma determinada hora, quem quiser café, apesar de existirem outros bares e outras cafetarias, tem que ir àquela e ao preço que aquela tiver a vender. Isso está a acontecer na economia portuguesa. Porquê? Porque
quando há água e há vento, há muita energia hídrica e muita energia eólica. Portanto, geram um excesso em relação ao consumo. Então, o que é que aconteceu? As novas fotovoltaicas, que já felizmente entraram no mercado graças ao Seguro Sanches, já não foram neste sistema, já não conseguiram entrar. Portanto, é aqui a imagem que o meu amigo está a dar. As novas fotovoltaicas já não conseguiram entrar no mercado porque as outras tinham prioridade e elas é que entraram. São elas que fornecem, independentemente do preço. Do preço. Independente das condições de oferta e procura. O preço é fixo e a gente tem que pagar aquilo, precisa ou não precisa. Portanto, isto é um negócio da China, é um negócio fabuloso. E é um drama na nossa sociedade, porque aquilo que nós temos visto sucessivamente, e pronto, são decisões que às vezes as pessoas não equacionam, a nossa própria construção, as casas onde as pessoas vivem, têm um déficit energético muito grande. Existem famílias a passar muito frio nos nossos invernos. Ora bem, há aí uma tese que eu não subscrevo, que Portugal é um país quente, não é. Como sabe, há regiões do país e no inverno que aquilo é muito frio. Portanto, as nossas casas não foram feitas com os revestimentos térmicos que têm os países do norte da Europa. E, portanto, as casas do norte da Europa são muito aconchegadas e acolhedoras, com uma grande eficiência energética e, portanto, não têm o problema que nós temos em muitas casas. Portanto, o que é que acontece? Casas mal concebidas, com um péssimo revestimento térmico, e com famílias que têm a chamada pobreza energética, que não têm dinheiro para pagar a energia. Por isso é que eu lhes chamo a atenção. Num país como Portugal, com salários muito baixos e com uma grande pobreza energética da população, devia-se ter tido cuidado e juízo, não ter feito apostas megalómanas de renováveis intermitentes que estão a gerar um grande sobrecusto para a economia portuguesa. E, portanto, num país pobre, como somos do contexto europeu, embora no contexto mundial até possamos dizer que somos ricos, mas no contexto europeu somos relativamente pobres, há famílias em grandes dificuldades para pagar a fatura da energia e, ainda por cima, em casas mal construídas que não dão o conforto térmico que deviam ser. Engenheiro, porquê que quisemos estar à frente nesta corrida, no pelotão da frente? Quando as tecnologias são coisas que, normalmente, na fase inicial, vão-se descobrir... Eu dou-lhe um exemplo. Se o meu amigo, há 20 anos, meteu eólicas na rede a 90 euros por megawatt-hora e elas têm um contrato para ficar a 2028, o que é que acontece? O risco tecnológico foi tudo assumido pelo consumidor, no sentido em que eles mantêm a produção àquele preço e se tivesse esperado uns anos, já tínhamos tido eólicas mais modernas, tecnológicas mais avançadas, em vez de pagar 90 euros por megawatt-hora, estávamos a pagar 40 ou 45 euros por megawatt-hora. Portanto, aqueles tipos que chegaram, serviram-se, montaram um esquema que vão receber aquele preço garantido até 2028, das tais tarifas políticas, quando, se a gente tem esperado uns anos, a energia eólica, com a sua evolução tecnológica, o preço tinha baixo e a gente estaria a pagar por essas eólicas 30, 40, 50 euros por megawatt-hora. Portanto, isto chama-se, esses senhores serviram-se e passaram o risco tecnológico todo para nós. Não assumiram o risco tecnológico nenhum. Tem ali uma tecnologia já que está ultrapassada, mas garantida, que te permite manter a renda muito confortável até 2028. Isto quase, não faz sentido. E praticamente, independentemente de terem ou não concorrência no mercado. Não tem, mas isto foi o lobby que montaram e, como eu lhe expliquei, como se chama na economia, há um capítulo que é a teoria da captura, que eu acho que é muito utilizado em Portugal. É dos capítulos mais utilizados em Portugal. A captura do Estado pelo interesse. Este lobby capturou os sucessivos governos. E, portanto, é a situação que temos em Espanha, já se conseguiu avançar nessa matéria, muito melhor. E são os nossos vizinhos aqui do lado, não é? Pode ser que consigamos aprender alguma coisa com eles. Senhor Engenheiro, estamos mesmo no último minuto, em 30 segundos. O que é que seria expectável ou o que é que espera este ano, como, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos e as próximas europeias? Eu espero nas eleições dos Estados Unidos. Há aqui um grande risco para a Europa, que é uma vitória do Trump, porque se Trump ganhar, a Europa fica sozinha no apoio à Ucrânia e, portanto, é uma situação muito perigosa para a Europa. Mas ele diz que pode negociar a paz. O que ele negocia a paz é muito simples. Junta-se com... tira o apoio à Ucrânia e a Ucrânia tem que ceder à chantagem deles se a Europa não tiver força e músculo para se impor. E as nossas europeias? Em 10 segundos. As europeias, acho que o Partido Popular Europeu vai diminuir. Em todo caso, o Partido Socialista Europeu e os liberais vão cair mais do que o Partido Popular Europeu, porque vai haver uma emergência da extrema-direita mais forte, vai ficar mais forte. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Obrigado a si que nos acompanhou. Até amanhã.